Olá pessoal, falar para vocês, Matheus Kuta, CEO da Academia Conceição Roque. Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, mas muito importante. Nós vamos falar sobre o que fazer quando o aluno faz uma pergunta que a gente não sabe a resposta. Como é que você tem agido diante dessa situação? Será que tens mentido ao teu estudante acerca da resposta da pergunta que ele te formulou? O que tens feito diante dessas situações? Bom, antes de mais nada eu quero partilhar com vocês um vídeo que eu achei muito, mas muito interessante e vocês me dizem o que acharam do vídeo. Eu depois vou comentar a respeito. Vamos lá. Professor, que foi? O senhor já parou para pensar que a letra Q, D, P e B são as mesmas, só que em posições diferentes? O que? Claro que... E a letra G, professor, que é uma seta girando? Claro que não. Caraca, é verdade. Olha, vamos parar com isso e vamos continuar nossa aula. Vocês sabiam que os seres humanos só podem enxergar até 5 km de distância? O quê? Isso não é verdade não, professor, é mentira. Oh, meu Deus, tu quer saber mais que eu que sou professor aqui. Então me explica, professor, se a gente só consegue ver a 5 km de distância, como é que a gente vê a Lua então? Se ela está a 384 mil quilômetros de distância. Explica, professor. O miserável é um gênio. O grande erro que muitos professores têm cometido é darem-se de charlatões. Ou seja, aqueles professores que quando começam as aulas, logo no início da aula, nos primeiros dias, ele se dá como uma pessoa autoritária e uma pessoa detentora do conhecimento. Arma-se que tem todas as respostas, arma-se que sabe tudo e muitas das vezes não dá respeito à opinião do estudante. Normalmente ele quase que nem valida ou leva em consideração a opinião do estudante. Esses professores autoritários, durante a sua caminhada, quando o aluno faz-lhe uma pergunta e ele não tem uma resposta, normalmente ele tem agido muito mal, contra-atacando até o próprio estudante, ferindo e diferindo palavras que vão contra a integridade do próprio estudante. E isso, meus caros, não é nada, mas nada bom. O que eu tenho aconselhado? Bom, eu normalmente quando começo os meus primeiros dias de aula, e eu faço sempre isso, é bom admitir que tu não sabes tudo, não é? Tu não és o detentor do conhecimento e nós estamos diante de uma sociedade que hoje em dia essa sociedade recebe muita informação. A escola, que deveria ser a primeira instituição de instrução, hoje em dia essa instrução também é compartilhada com a televisão, temos as redes sociais ou a famosa internet. E os estudantes hoje têm uma gama de informação que lhes faz saberem sobre novas informações e sobre novas geografias e epistemologias que estão relacionadas também ao nosso mundo ao redor. Então, um professor que hoje em dia limita-se bastante e não quer admitir que ele não tem esse conhecimento absoluto, não tem um conhecimento de tudo, então esse professor ele tende a falhar. É bom às vezes quando nós somos humildes nos primeiros dias e admitimos que nós não sabemos tudo, que nós também estamos para aprender. Mas atenção, é bom que ao fazer isso, você seja aquele professor que estuda de fato, aquele professor que investiga. O fato de tu passares essa informação não quer dizer que isso seja uma desculpa para tu fugires às perguntas dos estudantes. Mas vamos lá ao que nos interessa. Vamos então saber como agir diante dessas situações. Vamos lá. A primeira coisa que o professor deve fazer é deixar que os próprios alunos respondam. Aqui o professor pode utilizar o método de elaboração conjunta. Neste método você tem que deixar que os próprios alunos dão resposta a respeito à pergunta. Se vão te perguntar, por exemplo, o que é APEL e tu como professor não sabes dar uma resposta, então você pode fazer com que as pessoas, os próprios alunos, se voluntariam para responder. Normalmente essas respostas você tem que deixar ciente que não são necessariamente padronizadas, pode ser da própria opinião
deles. E acredita em mim, normalmente vai ter sempre um aluno que vai de acordo à definição. E isso vai te ajudar a relembrar, porque atenção, o professor tem que, no processo da resposta que o aluno vai fazer, conseguir relembrar as informações, por isso é que um professor tem que ler mesmo bastante, relembrar as informações de modo depois a fazer um checkmate, a fazer uma síntese mais lógica para dar resposta ao problema ou à pergunta que foi formulada. A segunda dica é, se durante os debates e os alunos durante as respostas que vão dando não forem respostas satisfatórias, porque você, professor, vai dar conta quando a resposta é ou não satisfatória por meio das leituras que o professor faz e das informações que tem. Se as respostas não forem satisfatórias, então você tem que ir ao plano B. Esse plano B é um plano, às vezes é aconselhável, né? Porque é o mais viável. Quando não se tem uma resposta, o professor deve deixar como tarefa. Ou seja, deve deixar ciente aos alunos que, mas naquela na desportividade, deixar ciente aos alunos que, como então não estão a saber a resposta e é uma pergunta muito interessante, então vão levar como tarefa para que possam responder na próxima aula. E assim o professor então vai ter muito tempo para investigar, mas investigar mesmo. E essa investigação deve ser uma investigação profunda, deve ir mesmo a fundo, mais do que até responder só o que lhe foi perguntado, né? Porque quando você dar uma resposta, podem vir mais outras perguntas. Então, quando você faz uma leitura muito vasta, você vai conseguir dar uma resposta mais sólida àquele problema e também a outros problemas levantados, não é? Então, essa também é uma dica muito importante. Um OBS a respeito dessa dica, e se calhar quem quiser considerar isso como uma dica extra, também pode, né? Ao dizeres que vais responder na próxima aula, podes também alternar e falar que depois do intervalo você vai dar a resposta, de modo a deixá-los curiosos. Você pode falar, olha, já que estão todos curiosos para saberem a resposta, então só vou falar no final dessa aula, tá? Deixa mesmo no final da aula, aproveita enquanto estás a ditar, enquanto ordenaste com que eles fazem uma atividade ou recomendaste que eles façam uma atividade, pegue no telefone, fale com outro professor, faz alguma coisa que pode servir-te de fonte para tu obteres a resposta. O importante é que tu traz a resposta no tempo que tu disseste que deverias trazer, porque eles vão mesmo cobrar. Então é necessário que você faça essa investigação rápida, ou no telefone, ou fale com outro professor. É muito bom quando nós professores também aprendemos com outros professores, né? Ter esse intercâmbio. Então essa também pode ser uma dica muito extra. Caso contrário isso não aconteça, o professor também ele pode deixar ciente, e isso mesmo eu vou estar sempre a apelar, deixar ciente que não existem respostas acabadas a determinadas perguntas. E caros professores, o importante é não mentir aos alunos, não dar informação que possa ser mentira, porque imaginemos que tu dás uma informação agora e depois o aluno vai investigar e ele verifica, né, constata que aquilo que você lhe falou como professor não está certo, então a tua credibilidade cai, a tua credibilidade vai cair automaticamente. Então quando você não tem uma resposta sólida, dá alguma coisa básica para ele e depois você como professor vai investigar. Mas essa coisa básica que você vai dar não pode ser uma resposta errada, mas apenas uma resposta que pode ser do senso comum e que vai de acordo à pergunta que te foi formulado, para que da próxima vez você consiga trazer uma resposta automaticamente científica e exatamente e concisamente científica. Né? Ficar a mentir aos alunos não é muito bom. Normalmente os professores, e passou-se essa imagem durante muito tempo, que os professores são detentores do conhecimento e aquilo que eles falam que está certo. E muitos professores ainda pregam isso na sala de aula, mesmo sabendo que nós estamos numa era de informação, em que o que está a se ensinar hoje, porque o professor prega a ciência, ele professa a ciência, e a ciência é dinâmica, ela é multifacetada, então tem-se aquela ideia que o professor sabe tudo, e muitos professores não sabem reconhecer que estamos numa era que as pessoas podem trazer novas informações e nós também
podemos aprender com os alunos. E aprender com os alunos é algo muito bom, porque o processo de ensino e aprendizagem não é só a aprendizagem do próprio aluno, mas também a aprendizagem do professor. O professor também ele aprende ao ensinar. É necessário reconhecer isso, que os alunos também têm algo para transmitir, que eles não são tábua rasa. Você deve valorizar como professor o conhecimento que o aluno traz e mesmo também agradecer a investigação que ele está a fazer, que ele fez e a resposta que ele está a fazer, que ele está a dar no caso durante a aula. Fazer isso só nos torna bons professores, só nos torna mais humildes, e nos dá uma boa imagem, uma boa credibilidade. Não é necessário que a gente seja um oráculo, ou seja, omnisciente. Isso aqui nós não vamos conseguir ser. Então, essas foram algumas ferramentas, foram algumas dicas que eu partilho com vocês aqui na Academia Conceição Roque. Espero que tenham gostado. Dizem, né, aqui o que acharam, deixem aqui os vossos comentários, deixem os vossos likes. E podem deixar também sugestões para os próximos vídeos. Eu sou Matheus Puta, CEO da Academia Conceição Roque, e nós potencializamos o seu